Bom, a gente vai gravar um vídeo. A gente não gravou vídeos essas 2 semanas por alguns motivos. O principal motivo eu não vou negar pra vocês, não é minha profunda depressão e desolação, mas é porque a Tati estava em Portugal! Eu e Ciro, né? Mas a Tati foi antes do Ciro. E o que é, numa perspectiva assim, sendo bem otimista, é bom, porque temos mais um voto que não tinha, temos mais um, podemos contar. Com mais um. 3, né? Você, a Rê, a Georgette. Exatamente, né? Que estavam lá. Eu estava treinando pro exílio. Ai, tá. Acho que eu a gente teve muita sugestão de vídeo, muita gente pedindo a gente pra fazer vídeo sobre a situação política, ou especificamente sobre as eleições, ou da gente falar principalmente sobre as mulheres, né? O que significa essa política do candidato que está em primeiro lugar, qual o impacto nas mulheres. E, no entanto, a gente é do contra e nós somos da reflexão longínqua, né? Assim, a gente quer fazer um exercício de pensamento assim, refletindo sobre o que poderá vir, que a gente não sabe o que é, de fato, né? Mas que a gente imagina, tanto sonhos medonhos desses que às vezes a gente sonha e baba na fronha, quanto outras ponderações, né? Sobre, de fato, qual o impacto disso, assim. Então esse não é um vídeo diretamente sobre as eleições, mas é um vídeo que está sendo gravado há 10 dias, das eleições, né? Então todo esse meu mau humor, que pretendemos reverter, porque afinal de contas o humor é uma das saídas, né? Todo esse mau humor que eu estou é por causa disso também. Acho que tem a primeira coisa que a gente estava conversando aqui, é que independente de quem ganhar, a gente tem um problema de desmascaramento da sociedade e que trouxe à tona uma onda que a gente pode chamar de fascista, ou a gente pode chamar de proto-fascista, mas que tem um pé muito forte em certo tipo de coisas que esses regimes autoritários e totalitários pregam, que é a exclusão de minorias e a exclusão de diversidade, né? Então todo esse discurso do cidadão de bem, esse discurso que acaba sendo misógino, racista, homofóbico e tosco, né? O maior desânimo que dá é que é muita tosqueira. É o que eu tenho dito, assim, a gente quer trazer reflexões profundas, quer sacar as coisas que a gente leu, porque não é a primeira experiência fascista no mundo, né? Tanto que a gente usa um termo histórico. Então tem muita produção sobre isso, a gente quer falar sobre isso, mas a gente tem mais é que ficar desmentindo uma madeira de piroca. Ficar lidando com isso é muito desgastante. Então uma das saídas que a gente tem que começar a colocar no horizonte assim, talvez seja parar de entrar em embate com uma coisa que só desgasta e só traz ódio no coração mesmo, né? Não tem argumento. Então, independente de quem ganha, a gente está com um problema posto e uma cisão que está exposta. É uma cisão que sempre aconteceu na sociedade, então não é pra gente estar surpreso com o que está acontecendo, porque, né, não é surpreendente. O Brasil tinha já claramente essa cisão, que eu acho que se acentuou nos últimos tempos com as conquistas das minorias, e que obviamente deu um backlash, né? Aí uma acentuada na reação do outro lado. Tem uma coisa que eu tenho pensado muito, que é uma frase da minha amiga Ana Reis, que é: o fascismo é o Viagra do patriarcado. E se o fascismo vem com tanta força, é porque a gente tem conquistas. Simbolicamente, dentro das discussões, o passo foi dado. Então pode vir a onda conservadora, que o passo foi dado. Tem coisas que a gente não vai baixar a cabeça, né? Então a gente tem muito mais consciência sobre as estruturas opressoras do machismo, a gente tem muito mais consciência sobre as estruturas opressoras do racismo, e a gente tem muito mais consciência sobre a força homofóbica que tem. Isso não tem retorno, né? Essa consciência a gente tem quando a gente tem um momento aberto, a gente acende uma luz, nos momentos de treva a gente acende uma vela, mas a luz não apaga. Acho que isso é importante da gente entender, assim. A questão é como que a gente vai conseguir se estruturar, primeiro para sobreviver, e não estou falando só de sobreviver em termos físicos mesmo, né? O indivíduo, cada indivíduo sobreviver,
Até porque se eu começar a falar disso eu vou chorar, porque eu trabalho com arte e filosofia, que são duas coisas completamente condenáveis por essa onda conservadora, né? Mas como que a gente vai conseguir fazer sobreviver o pensamento, a reflexão, a tolerância, e a tolerância estou dizendo, a gente não tem que ser tolerante com o intolerante, né? E como que a gente vai conseguir criar estratégias para virar esse jogo, que é muito provável que demore. Então, eu acho que tem uma coisa que a gente pode ver como positivo. Por exemplo, se cagou sua família, eu tô falando de um lugar confortável, porque graças a Deus eu tenho pai e mãe de esquerda e tenho uma parte que presta na minha família. A parte que não presta, não tem mais que discutir. Não tem que forçar amizade. Tem que criar novos meios de se relacionar. Então, é Natal com amigo, é Natal com amigo, ou não é Natal. Ou lá em casa a gente já decidiu que não faz Natal, faz o dia do Noam Chomsky. Inspirado no Capitão Fantástico. No Capitão Fantástico, entendeu? Não faz Natal, fiquem juntos das pessoas onde você tem liberdade para discussão, né? E de ser quem você é. A gente tem que fazer guetos positivos, né? Não guetos no sentido de se excluir da sociedade, mas encontrar nossas redes de apoio que façam com que a gente converse. Eu acho que isso é fundamental. Isso é fundamental. E expandindo essas redes aos poucos. Isso eu não estou falando de campanha, não estou falando de campanha política. Quem achou que dia 28 acaba a campanha, não acaba. Dia 28 começa outra coisa, independente de quem ganhar. Porque mesmo se o Haddad ganhar, a gente vai ter que continuar segurando o rojão. Sim, porque obviamente esses resultados das eleições, eles mudaram a configuração partidária, inclusive, do país. Sim. Mudaram as relações com a imprensa, mudaram assim, com o jornalismo tradicional. Eu acho que tem um monte de coisas que surgiram nessa eleição. A gente vai ter que aprender a lidar com fake news. A gente não sabe. A gente não sabe, é um fenômeno muito novo. A gente não sabe como lidar com isso. A gente vai ter que aprender a lidar com isso. Porque eu não sei se ficar desmentindo, entendeu? Agora o TSE acabou de desmentir, né? Dizer que uma coisa uma das 300 mil fake news é fake. E qual o impacto do TSE falar isso também, entendeu? Nas redes de WhatsApp. A gente vai ter que aprender a lidar com o WhatsApp. A gente vai ter que aprender a lidar com o Facebook. Aprender a lidar significa talvez a gente ter que abandonar esses lugares, porque também desmobiliza, né? Também desmobiliza a gente. Ficar fazendo textão no Facebook. Então a gente vai ter que aprender a lidar com isso. É claro que eu estou muito chateada, muito aborrecida, como qualquer pessoa sensata estaria nesse momento. Mas não sei se eu tenho meu coração é meio poliana, sabe? De achar... Tá vendo, Tati? Você não podia ter viajado. Eu não ia estar nessa depressão medonha se você tivesse ficado aqui. Não, porque eu acho muito importante no processo brasileiro que essa cisão fosse explicitada e não continuasse com aquela mitologia do brasileiro festivo, cordial e simpático, com todas as escrotices veladas, como sempre teve. Eu acho importante que essa mentalidade que a gente está chamando de fascista, que sempre existiu, esteja na cara, porque, como você disse, a gente pode separar o joio do trigo, sabe? Sabe os bichos escrotos saem dos esgotos? É isso. É isso, os bichos escrotos saíram dos esgotos e a gente está olhando para isso. Eu acho que sem a confrontação do que nós de fato somos como povo, como sociedade, como estrutura política, etc., a gente não conseguiria mudar. A gente ter todo esse discurso muito conciliador, histórico nosso, inclusive de uma esquerda conciliadora, ele levou a gente para um lugar que eu não sei se é o ideal, que é o de agora, né? Todos os países que deram saltos adiante, né, nas suas conquistas sociais, etc., tiveram esse momento. Explicitou. Se a gente for ver, por exemplo, o movimento pelos direitos civis nos Estados Unidos, ou mesmo o movimento feminista ali, a segunda onda, foram terríveis, tinha uma onda conservadora muito forte. Só que a gente tinha um contexto ali de pós-guerra onde os coletivos estavam mais organizados. A gente tem um contexto aqui no Brasil que teve uma desorganização dos coletivos, não vou entrar no mérito da questão de porquê, mas de fato a gente deu uma relaxada, né? A gente não tem
sindicatos, inclusive a gente tem bastante sindicato direitista, né? Uniões de sindicalistas bem direitistas, assim. E a gente não tem, né? O que a gente tem de organização que é forte e que é propositiva? Tem MST, MTST, entendeu? Os partidos, a gente tem uma crise de partido, você fala partido, eu mesmo fico já... Né? Mas eu sinto agora necessidade de organização. E aí não interessa qual organização, né? Organização, nem que seja amigos, vamos nos encontrar e discutir aqui esses amigos e vamos traçar estratégias de sobrevivência e de proliferação de um pensamento mais progressista junto. Por favor, a gente tem que conversar com as gerações mais velhas. Tem que conversar com quem passou por isso também, entendeu? Como que foi passar por isso e como que isso foi revertido. Porque, de fato, a gente tem um momento próximo que a gente tem críticas, é claro. Eu acho que se a gente tivesse feito uma abertura democrática, de fato, punindo torturadores e excluindo da vida pública pessoas que nós estamos colhendo fruto, entendeu? De ter continuado com Maluf, por exemplo, dentro do escopo político. Entendeu? A gente não olhou para a verdade da ditadura militar. Exatamente, diferente da Argentina, que está passando pela merda dela agora, tá uma bosta. Por outro motivo. Mas por outros motivos. Mas a gente não teve uma reflexão sobre isso. O que acontece? Esse discurso de a ditadura militar foi boa, gruda, cola. Então a gente precisa conversar com as outras gerações para que a gente também, quando formos velhinhas, se chegarmos lá, veja como eu estou otimista. Se chegarmos lá, a gente poder não deixar a peteca cair, sei lá. Então, a gente está colhendo esse resultado de uma política conciliatória, da anistia, né? Só recentemente Comissão da Verdade atuando, mas sem função punitiva por causa da lei da anistia. Ninguém se propôs a revogar essa porra. A gente deu espaço sempre dentro de uma sociedade cindida. Ou sabe quando tem um buraco e você cobre com galinhos e folhas para parecer que não... Tá, não tem um buraco aí, sabe? É um remendo, parecendo que tá tudo ok. E agora a gente... Porque você vai olhar para algumas gerações mais velhas que falam claramente que a época da ditadura militar era melhor. Pois é. Sem pensar, por exemplo, que parecia melhor porque tinha censura, ou que as escolas eram melhores, né, um pouco antes da ditadura militar, porque na verdade o acesso não era universal. Tem coisas aí que a gente nunca olhou e que a gente está sendo obrigado a olhar como esquerda, inclusive para a gente se posicionar com mais veemência diante de políticas talvez menos conciliatórias. Ter uma percepção, qualquer que seja o resultado, a percepção de classe tem que ser acentuada e vai ser. Como que a gente combate o velho pobre de direita, né? Como é que a gente combate essa falta, que nesse sentido é até contraditório, porque é uma criação da prosperidade que foi nos governos de esquerda, né? Então talvez isso também, de entender que formar consumidores não é formar gente consciente. Sem querer fazer autocrítica, já fazendo autocrítica, é meio isso. Não, né? E tem mais coisa aí, Ana. Por exemplo, quanto ao fascismo, ou essas posturas, educação formal não é a questão. Não é a questão. Porque, por exemplo, você tem os países mais educados formalmente do mundo estão tendo ondas fascistas. Você pega uma Dinamarca, Finlândia, você tem crescimento de partidos de ultradireita ocupando cadeiras nos parlamentos europeus, assim, ó. E acho que tem que entender que a proliferação das fake news não é a causa, mas é um sintoma, né? É um sintoma que retroalimenta uma causa. Né? Quando você tem um tipo de estrutura de pensamento que é por si só misógina, racista e homofóbica, qualquer fake news vai grudar nisso. Então é esse o desvelamento que a gente está falando. Eu não acho que todos os tiozinhos do WhatsApp são de fato fascistas. Entendeu? Eu acho que eles são... Ou que matariam uma pessoa. Ou que matariam uma pessoa. Eu acho que tem gente que mataria sim. Acho que isso a gente vai ter que aprender a lidar, a combater e criar estruturas de proteção, sim.
né? Mas eu não acho que... E acho que não tem noção de causa e consequência, porque não tem noção de processo histórico, porque não tem noção, não tem consciência de classe. Então, é uma coisa que a gente tá falando, acho que desde o primeiro vídeo nesse canal. Como que a gente faz um trabalho de formiguinha, trabalho de base, que deixou de ser feito nos últimos 20 anos. Que a gente que trabalha, estuda ficção, a gente sabe dos impactos da ficção sobre a realidade. Né? A gente estuda muito o caminho inverso, né? De como a realidade é refletida na ficção. Mas a gente sabe do poder das narrativas. Né? Toda essa história das fake news não é simplesmente... Elas colam porque as pessoas não sabem direito diferenciar ficção e realidade, ou como é uma estrutura ficcional de uma estrutura não ficcional, inclusive porque as fake news são fake news e não ficção, justamente porque simulam um ambiente jornalístico, etc. Mas existem corporações e grupos econômicos e políticos da ultradireita que ganham dinheiro e são fábricas de fake news, né? Que colam, não casualmente. Né? Tem estudos, aquela coisa do Cambridge Analytics, mas as associações desses grupos, dessas corporações, com a produção de um estado de espírito, pela qual a grande mídia também foi responsável com o bombardeio de notícias sobre corrupção só do PT, essa demonização da esquerda. Não, e eu queria fazer um parênteses. E é muito, eu diria, jocoso ver figuras como Miriam Leitão e Reinaldo Azevedo, que estão colados com essa demonização da esquerda, agora fazendo... Você viu que o Reinaldo Azevedo soltou? Eu tenho 3 livros contra o PT e nunca fui ameaçado de morte. Fiz uma matéria contra o Bolsonaro e estou sendo ameaçado de morte. A Miriam Leitão falando, realmente o PT... Por que não falou isso antes? Por que não falou isso antes, bicho? Por quê? Por quê? Porque espera bater na bunda. Agora é tarde, amigo. Entendeu? Agora é tarde e eu não vou passar pano por você nem te dar biscoito. É muito interessante a gente trabalhar com esse conceito de o quanto as pessoas, a grande parte, esses tantos por cento aí tá nessa onda fascista, o quanto de fato elas estão enxergando um mundo que foi moldado intencionalmente para deixar elas com medo, com pavor, achando que está tudo desordenado, achando que as discussões do feminismo, as discussões do racismo, etc., da homofobia, são discussões desestabilizadoras e caóticas quando não são. Ou impositivas, ou né? Impositivas quando não são. Ou que, né, o movimento LGBT quer transformar todo mundo em gay. Né? Então, ou o feminismo quer que a gente seja obrigado a abortar, ou que o feminismo é um bando de manifestação de gente pelada, né? Então, o quanto existe uma construção toda de incutir terror nas pessoas. Eu acho que e o pior de tudo é que a gente cai nisso. Então, e grande parte dessas pessoas que votaram no cara lá, agora da ultradireita, eu prefiro acreditar nisso. Sabe? Elas são pessoas que também foram moldadas ou que estão vivendo num mundo de terror, do caos, que foi construído ficcionalmente, inclusive pela grande mídia nesses últimos anos. E eu acho que nós não podemos cair no clima do medo. Embora estejam acontecendo coisas concretas e reais para nos assustar, o medo é uma arma do fascismo. A gente não pode se intimidar e a gente não pode abandonar aquilo que nos caracteriza na transgressão da ordem. Quer dizer, a gente não pode abandonar a metáfora, não podemos abandonar a nossa capacidade narrativa, nós não podemos abandonar a nossa capacidade poética, artística. A gente não pode abandonar o humor, porque o humor é corrosivo de estruturas autoritárias. A gente não pode abandonar a arte, porque podem fazer o que quiser, a arte vai continuar sendo feita, a arte vai continuar a existir. A arte é uma produção humana, ela não vai parar. Ela não escapa. Ela não escapa disso. E de tantos jeitos, de tantas maneiras que a arte já escapou por uma fresta do autoritarismo para se
impor, entendeu? Assim como a festa, assim como a felicidade, assim como a alegria. A alegria e o bom humor para combater esse fascismo que é raivoso e mal-humorado. É feio. Feio, bobo, Isso. chato. E eu acho que contra essa feiura do ódio, essa feiura da arma, essa feiura da morte, a gente tem um monte de coisa bonita para... Nós produzimos isso. Porque quem produz cultura, quem produz arte, quem produz literatura, quem produz poesia, quem produz música... E quem produz reflexão, quem produz pensamento, quem produz ciência... Quem produz ciência, tá desse lado. Tá desse lado daqui. Do outro lado tá uma gente que tá entristecida, Desesperada. Raivosa. Raivosa e com medo. É bicho acuado. O outro lado é bicho acuado. Outra coisa que me dá um pouco de alento é que pelo menos a gente está lutando com as armas justas, com a dignidade, entendeu? Porque eu acho que seria um método começar a produzir outro tipo de fake news. Mas eu, por exemplo, acho que não tem que fazer fake news. Não tem que... Então toda vez que eu vejo uma fake news de esquerda, eu viro e falo, isso é fake. Né? Porque a gente não pode lutar com as armas deles. A gente tem que lutar com a nossa dignidade, com a nossa hombridade, com o nosso amor, com a nossa capacidade de reflexão. A reflexão é mais demorada do que a ignorância. A reflexão demora mais. Para produzir ignorância é muito rápido. Para produzir reflexão são décadas. E a gente vai ter que encarar essa. Vai, porque qualquer que seja o caminho aí, qualquer que seja esse resultado, a gente tem um combate longo pela frente, porque o fascismo está posto. Tá aí. Ele não vai desaparecer com a vitória do Haddad. Né? Porque a cisão foi exposta, o buraco foi exposto. Pode ficar mais difícil, pode ficar cada vez mais difícil, mas a gente vai continuar. As pessoas têm me perguntado o que vai acontecer com o canal se o Coiso ganhar. O canal vai continuar, o canal vai existir enquanto a gente puder falar. Enquanto a gente puder falar, enquanto a gente puder se expor, a gente vai estar aqui. A gente pode até falar mais metaforicamente, sim, né? Contar historinha, fazer fábulas. Fazer piadas cifradas, né? Mas a gente vai continuar fazendo. E eu acho que a gente não pode ser vítima daquilo que estão tentando construir pra gente, que é um mundo feio. Sabe, é um mundo ruim, é um mundo que estão moldando pra gente, é do pavor, a gente não pode ficar acuado. A gente não tá acuado, sabe? Nós temos boas armas nas mãos. Então a gente tem que olhar pra política sem esse temor, sabe? Não tô com medo, não. Que bom. Bem-vinda, Tati. Não estamos com medo. E se a gente tiver com medo, a gente não fala que está com medo, entendeu? Porque não pode funcionar. Esse mundo que está sendo construído por eles não cola em mim, não pode colar em você, pode colar nas pessoas que assistem esse canal. A gente não tem que ter medo, né? Porque estamos aí. O mundo já passou por momentos piores. E no fundo, no fim das coisas, sabe aquela coisa... você conhece aquele poema do Drummond, A Flor e a Náusea? Conheço, fale. Sítio. Uma flor nasceu na rua. Passem de longe bondes, ônibus, rio de aço do tráfego. Uma flor ainda desbotada, ilude a polícia, rompe o asfalto. Façam completo silêncio, paralisem os negócios. Garanto que uma flor nasceu. Sua cor não se percebe, suas pétalas não se abrem, seu nome não está nos livros. É feia, mas é realmente uma flor. Sento-me no chão da capital do país às 5 horas da tarde e lentamente passo a mão nessa forma insegura. Do lado das montanhas, nuvens maciças avolumam-se. Pequenos pontos brancos movem-se no mar, galinhas em pânico. É feia, mas é uma flor. Furou o asfalto, o tédio, o nojo e o ódio.